Olá a todos, olá a todas. Eu estou por aqui de volta, hoje sem a Ariane Sofia, que já está dormindo. Bom, então, gente, vamos falar um pouquinho sobre O Homem que Calculava, de Malbataan. Esse livro, na verdade, ele foi escrito pelo professor Júlio César de Mello e Souza. Ele que era professor, era brasileiro, escreveu outros livros, como O Céu de Alá, por exemplo, mas esse daqui ficou eternizado, porque esse, de longe, é o seu livro mais famoso, O Homem que Calculava. E não é à toa, porque assim, aqui nós vamos ter um livro muito leve de se ler, um livro que às vezes tem problemas engraçadíssimos, por que não dizer todos os problemas apresentados nesse livro são engraçadíssimos, que ele resolve geralmente com aritmética simples. E como é que ele aprende a contar? Ele, o personagem principal, que se chama Beremi Samir, e no capítulo 2 do livro ele já vai dizer, né, que morou na cidade de Koi, na Pérsia. E daí, como é que ele aprende, como é que ele se desenvolve na matemática? Ele se desenvolve aprendendo a contar enxame de abelhas, borboletas que voavam, folhas de uma árvore. Então é assim que ele desenvolve a sua habilidade com a rainha da matemática, porque sim, segundo o matemático alemão Carl Friedrich Gauss, a aritmética é a rainha da matemática e a matemática é a rainha das ciências. Bom, enfim, essas coisas à parte. E por que esse livro é tão importante de se ler? Porque, assim, na minha opinião, esse livro não só é um livro que tem um grande sábio que resolve problemas que aparentemente parecem insolúveis e que ele resolve de uma maneira prática, engraçada e interessante. Mas esse livro também contém conselhos, esse livro contém um pouco da sabedoria árabe e que sabedoria que eles têm. É claro que a gente só tem o desenvolvimento da ciência por conta da ocupação ali enfim, da ocupação dos árabes ali durante a Idade Média. Isso eu vou deixar mais para outro momento para falar sobre isso, quando estiver falando um pouco sobre a história da matemática. Aqui a gente vai ter conselhos, a gente vai ter assim, ele com aquela calma que ele tem toda de resolver os problemas, enfim. O que chama mais atenção também é que ele vai falar um pouquinho dos grandes sábios da matemática que viveram na Grécia, como Erastóstenes, como Pitágoras, e assim, a, a colaboração que cada um deles deram para o desenvolvimento da matemática. Então, outra coisa também bem interessante desse livro também, eu não vou editar esse livro. Eu não vou editar porque simplesmente eu não sei editar vídeo. E assim, às vezes as pessoas dizem assim, só abrindo aqui um parênteses, antes de mais nada, me chamam de blogueiro, que nada, eu só faço aqui só um tipo de viagem de bordo de leitura, para que um dia eu mesmo possa assistir meus vídeos. Agora, se alguém assiste e comenta, não nego que também eu gosto, quando alguém também assiste, me dá sugestões. As pessoas gostam muito quando eu comento dos assuntos espíritas, mas isso é um assunto para outra hora, quando eu estiver resenhando o próximo livro. Enfim, o que é que a gente encontra aqui também? A gente vai encontrar também a história do jogo de xadrez. Nossa Senhora, como é que uma pessoa, né? É assim, se pretende estudar matemática, uma pessoa que quer ensinar matemática, que se propõe a ser professor de matemática, que gosta de história da matemática, então, em algum momento da vida, na minha opinião, deveria ler esse livro. Por quê? Porque esse livro, eu não nego para vocês, foi o primeiro livro que me mostrou o lado poético e lindo da matemática. Eu vejo muito assim nas redes sociais, professores que acham que saber matemática é encher aquele quadro negro cheio de equações que às vezes parecem que ninguém entende nada, só ele entende. Muitos dos problemas que ali são apresentados, muitos professores às vezes levam um problema para a sala de aula que nenhum aluno sabe resolver. E ele, como mágico, que tira uma cartola da manga, só ele tem a solução daquilo e acha que matemática é aquilo. Não. Eu acredito que nós, com o passar dos anos, eu que fui fruto também desse tipo de educação,
a gente perdeu a essência da matemática. Porque, por exemplo, é claro que o livro, ele não vai falar o que eu vou dizer agora. Porque aqui ele vai falar. O que é que o livro fala? O livro ele fala de mundos, de números amigos, números perfeitos. Eu já disse que ele conta a história do jogo de xadrez. Ele fala de grandes sábios da matemática, mas tudo de uma forma leve, de uma forma descomplicada, sem aquela questão da matemática difícil. Porque assim, quando eu era estudante de matemática, eu me perguntava assim: o zero representa o nada. O zero representa o nada, não é isso? Então, por que, quando eu estou estudando potenciação, por exemplo, qualquer número real elevado a zero produz um como resultado? Na minha cabeça de estudante, isso não fazia sentido nenhum. Na minha cabeça de estudante, eu dizia, mas olha que engraçado. E eu acabava decorando aquilo para fazer uma prova para não tirar nota baixa. E eu começo a perceber que mais de 20 anos depois, eu começo a perceber que sobre essa prática, refletindo sobre essa prática, isso nada mudou. Aí você pode dizer assim, você já saiu do contexto do livro. Não, não saí não. Sabe por quê? Porque quando a gente lê o Homem que Calculava, que diga-se de passagem, não é um livro que foi escrito há 20 anos, mas há muito mais tempo. É um livro assim que envelheceu muito bem. Eu nunca fiz uma pesquisa assim muito aprofundada sobre em que ano o autor desse livro ele morreu. Eu nunca fiz. Eu só sei de uma coisa, que ele deixou uma obra para a posteridade e que lendo essa obra nos faz refletir acerca da nossa prática enquanto divulgadores dessa ciência tão linda chamada matemática. Então, só fazendo esse comentário aqui, eu comecei a ver a importância desse livro. Não é a primeira vez que eu li esse livro. Eu já tinha lido O Homem que Calculava, assim, no ensino médio, quando alguém me falou do problema dos 35 camelos. Mas eu achei outros problemas bem mais interessantes aqui, como o problema dos três marinheiros, que é um problema interessantíssimo e tal. Não vou dizer como funciona, não vou dar spoiler. E assim, todo aquele conjunto de sabedoria árabe, como eu já falei para vocês. Aliás, sem os árabes, nós não teríamos o nosso sistema indo-arábico que nós usamos aqui até hoje. Então dá para ver porque a capa do livro é sempre com essas figuras lembrando os árabes, da importância que eles têm para a própria matemática, mas vai ser assunto para outro vídeo. Então, assim, é essa reflexão que eu trago a partir do momento que eu leio esse livro. Então, assim, você tem esse grande sábio, Beremiz Samir, tem um livro muito leve, um livro muito solto, e eu nem fechei como foi que eu li esse livro pela primeira vez. Então, eu li esse livro pela primeira vez quando eu estava assim, no ensino médio, depois li quando eu estava na faculdade de matemática. Aí quando foi agora, no mês de janeiro de 2023, eu queria ler um livro muito leve. Eu queria ler um livro que não fosse um calhamaço. Eu queria ler um livro assim que não fosse um livro muito grosso. Aí então, eu revisitando os meus livros, eu disse, eu tenho que reler O Homem que Calculava. Então, ele fica aí como dica de leitura e foi a minha primeira leitura do ano de 2023. Espero poder ter contribuído. Como eu disse, o meu objetivo não é tornar blogueiro, é apenas criar um diário de bordo para mim mesmo. Uma boa noite a todos e até a nossa próxima conversa sobre livros.